sobre o que o policial deveria ter feito em tal situação, o que não deveria ter feito, que às vezes finda comprometendo a atividade policial. Muitas vezes o policial hoje ele tem medo de tomar alguma decisão com receio da repercussão que isso possa advir a partir dessa decisão dele. E decisão até legal. Eu entendo que muitas vezes esse receio de agir permite que a ocorrência evolua para um ponto que ele vai ter que tomar uma decisão mais enérgica e às vezes até letal. Só que o policial às vezes fica com medo de coibir aquela ação inicial do cidadão, do infrator, né? E a coisa vai avançando, até que chega um ponto que para fazer cumprir a lei ele vai ter que agir e às vezes para não morrer. Nós temos casos recentes aí, em situações que a coisa foi tomando uma proporção que aí o desfecho da ocorrência não foi legal, né? Agora, claro, é muito fácil para gente aqui estar conversando sobre isso, porque só entende de fato a atividade policial quem é policial. E nem são todos. E só vai entender o real... como é que eu diria? O calor da ocorrência. Assim, porque é uma forte emoção, né? Quando a gente tá ali em ocorrência. E outra, rapaz, nós somos seres dotados de emoção. Não tem como querer exigir de um policial que ele tome uma decisão sem alheio às suas emoções. Não tem como. Por mais que você treine, se prepare, se capacite, faça seu planejamento mental, né? Crie mecanismos e meios para agir de determinada forma, mas isso não é determinante, não. Seu estado emocional naquele momento da ocorrência vai lhe fazer agir de uma forma nessa ocorrência, e numa ocorrência de maneira semelhante você vai agir de outra forma. Então é muito difícil, é complicado a gente querer. Então nós temos, eu digo assim... Mas na época do senhor, interrompendo o senhor, o pessoal respeitava mais a polícia, né? O pessoal não ia pra cima, como tá acontecendo agora. O que tá acontecendo agora é o cara ir pra cima, dar murro na cara do policial. Teve o caso de São Paulo, teve vários casos, o cara... Não são pessoas que estão... Por exemplo, em São Paulo não era um cara que tava alcoolizado. O cara quis dar um murro na cara do policial. Lá no Mato Grosso, o cara chegou a dar um murro na cara do policial, né? Uhum. Na época do senhor, o cara não tinha esse ímpeto, né? Até tinha. Tinha. Que é um direito que ele tem, né? Tinha e sempre vai ter. Agora sim, existem situações. A forma que eu agia numa ocorrência como essa, e que eu entendo que eu devo agir, que eu agia no passado, que eu entendo que devo agir hoje, é a mesma. Eu não vou deixar de agir, nem vou permitir ser agredido, desrespeitado, desacatado, com medo de que, não, mas tá me desacatando, mas se eu prender, estão filmando. Qual o problema? Se eu agir dentro da legalidade e usar... Porque o nosso desafio hoje é o quê? É sermos técnicos e agir dentro da legalidade. Eu posso responder sendo técnico e agir dentro da legalidade? Posso. Mas se eu tiver medo de agir por correr um risco de uma punição, de uma repercussão, do que vão pensar, e de até responder um processo por causa disso, eu corro esse risco de ir permitindo que a ocorrência vá perdendo o controle por hesitar, por ter esse medo de agir. Então eu entendo que existe o desrespeito hoje, a minha condição para agir hoje se torna mais complicada. Tudo é filmado hoje em dia, né? Às vezes, o risco que eu corro em decorrência de uma ação minha policial pode ser distorcida em virtude de uma filmagem que só mostra parte da ocorrência. Ela e não agora mostra... são vários ângulos, né? Vários ângulos. E agora a gente vai ter uma câmera também. Então a gente corre esse risco, mas
E essa questão da câmera, existem opiniões favoráveis, contrárias. Eu, particularmente, eu não tenho problema em relação a isso, não. Eu passei por situações que eu gostaria muito, e se eu tivesse uma câmera, isso tinha me ajudado muito. Eu escapei do Ministério Público porque eu filmei uma ocorrência. Eu me resguardaria muito. Então, eu tenho a minha opinião a respeito disso. Mas existem essas questões. Então, hoje, como sempre, se o policial tiver medo de agir por represália, por medo de ser punido, por uma repercussão negativa, eu acho que, na minha opinião, eu repensaria. O que é que eu tenho que me preocupar? Em atender bem o cidadão, em agir com técnica e dentro da legalidade. Dentro da legalidade, eu posso fazer uso da força física, né? E ela pode ser progressiva, desde uma verbalização mais firme, como o uso da arma de fogo dentro da legalidade. E aí, dentro da legalidade, fazendo uso da arma de fogo, eu vou responder por isso? Vou. Normal, né? Uma ocorrência com desfecho onde a vítima vem a óbito. Você vai responder por isso. É porque Agora, se você for técnico, agir de maneira técnica, né? Tanto a sua ação, que é outra questão que a gente se preocupava muito na formação, a sua ação tem que ser técnica, como a narrativa da sua ação. Às vezes você age de maneira técnica muito bem, mas quando você vai colocar isso no papel, você às vezes deixa brecha que pode gerar dúvida quando você for responder sobre isso. Então você tem que, por isso que hoje nós temos que ser técnicos, né? E agir dentro da legalidade. Então, pegando essa sua pergunta da dificuldade no passado, quando o presente e quando o futuro, eu acho que a gente sempre vai ter essa dificuldade. Agora, hoje o problema é que o pessoal percebe isso, né? O cara percebe que fez aqui, não deu nada, aí isso motiva outros às vezes dá errado, como deu lá a situação do menino lá Mato que, Grosso, né? por causa de um problema em tese simples, né? Uma ocorrência de som alto, mas que culminou eu não sei se ele veio a óbito. Veio a óbito. Mato Grosso veio a óbito. Foi, né? Agora a viatura com 2 policiais. No né? interior. A gente vê também outra dificuldade, né? Aí tem como eu atribuir juízo de valor. Só tinha aquela viatura, não tinha outra viatura. Né? Tem como eu atribuir juízo de valor à decisão tomada por aquele policial? Eu seria irresponsável se fosse, né? O senhor, o senhor luta várias artes marciais, né? Capoeirista. Fiquei sabendo que você é capoeirista. Mas é só para manter a saúde. Não, mas por exemplo, a gente pode tomar um murro, desmaiar. Sim. O cara pode pegar a arma, matar. A gente não sabe o que vai acontecer nesse cenário, né? Então, se a ocorrência está evoluindo com 2 indivíduos vindo dar mão em mim, me espancar, né? A população não entende que mesmo ele estando desarmado, eu faço uso da arma letal, a população fica revoltada. Sim. É porque a população quer uma polícia perfeita, que não erre e isenta de emoção. Né? Agora eles, quando brigam no trânsito, querem matar o outro. Não, jeito. E se você, como policial, agir de maneira desrespeitosa com ele, ele vai agir de maneira, né, desrespeitosa, agressiva, mas quer que o policial seja um robô exatamente. Sentimental. Exatamente. Não tem como. Claro. Nós temos que o treinamento é bom, você passar por situações de fustigações, né? Tudo isso ajuda você a ter um controle emocional melhor. Mas isso não lhe torna um ser isento de emoção. Não, isso lhe prepara. E ainda não é definitivo. Por quê? Porque as questões emocionais são tão complexas que não tem como eu adotar e determinar que eu vou ter um comportamento igual em toda situação. Não, em toda situação não tem como. Como eu falei, tem ocorrência que eu posso muito bem gerenciar de uma maneira maravilhosa ali, retocável, como pode ter uma situação que eu possa fazer
né? Já aconteceu comigo. Aconteceu comigo também. Várias vezes. Aconteceu comigo. Eu nunca fui de esquentar com nada, assim, em ocorrência, porque o cara deu o dedo pra mim. Assim, vai se fuder aí. Aí eu disse, como é? Aí, cara... Teve uma situação que eu hoje não faria. Pelo menos eu acho. Não sei no momento. Situação que eu fui entrando num estabelecimento lá de ensino. Aí vinham dois garotinhos atrás, tirando onda atrás. O que tirou, tava todo mundo rindo. Aí pronto, eu me virei e tomei uma atitude inesperada. No impulso ali, No né? impulso. No impulso. Hoje talvez eu repensasse se eu tivesse... Quer dizer, eu me programo para isso. Desejo isso. Mas talvez eu não consiga fazer por causa dessas questões emocionais, né? Que interferem. Teve esse caso, teve um caso também no Pará, que era um cara que estava sob forte emoção, transtornado, com um facão. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Eu vi. E eles estavam dando de elastômero, né? No cara. E o senhor falou que às vezes a faca, ela é mais letal do que uma arma de fogo, independente da situação, né? Ocorrência com faca é muito perigoso. Tem até uma teoria, né? Que era a teoria dos 21 passos. Tem algumas teorias aí. Tem estudos que comprovam que a determinada distância, se você estiver com a arma no coldre, o infrator lá, o cidadão perturbado emocionalmente com a faca, dependendo de quem seja, né, da destreza dele, ele consegue se aproximar e efetuar uma cutilada em você antes que você saque a sua arma. É muito perigoso. Aí algumas pessoas dizem, não, mas por que não dá só um tiro na perna, né? Aí alguns policiais brincam, né? Porque o alvo no curso de formação não tem perna, né? O alvo mas não é isso, é porque até isso, numa situação, dependendo do contexto, do ambiente, do cenário, você tentar efetuar um disparo num alvo menor, você coloca em risco até imóvel, até quem está no entorno ali, no perímetro, né? Mas é muito complicado. Aí sempre, agora vão ter, depois do fato consumado, aí vão ter os especialistas que não, ele devia ter feito isso. Aí isso que você falou, não, mas que eu achei importante. Não, o cara tá com pau lá, ele pode vir para cima de mim, acertar um golpe e até me matar, tomar minha arma, matar. Como e matar. Foi o caso dos 2 PRFs. No Paraná, que estava numa ocorrência parecida com essa, um tumulto, o menino chegou por trás, tirou a arma do couro e atirou na cabeça do policial. E os 2 PRFs? Os 2 PRFs. Que o cara tomou a arma deles e matou os 2. Né? Mas num caso desse lamentável desse menino que veio óbito, né? Mato Grosso, né? Foi no Mato Grosso. Aí a gente veio até comentar, né? As pessoas sempre vão nos julgar por nossas ações, né? A polícia militar. E julgam os outros pelas intenções. Alguns talvez digam, não, mas a intenção do menino lá que morreu não era matar, ele queria só se livrar ou então bater no policial. Quem garante isso? Como é que ele vai... Ele tem condições... O cara é tão especialista que ele tem condição... De adivinhar o futuro. De adivinhar o futuro, porque ele definiu... Não, a intenção dele não era essa. Não era essa. Aí para julgar a ação do policial, né? É fácil, né? Mas quem me garante? Se os PRFs que morreram, se um tivesse agido e matado o cara antes. Que tava com problemas mentais, né? Transtorno. Aí eu disse, como é que pode, né? O cara desarmado. Desarmado, porque então sempre vão... A família vai chegar e dizer, não, mas ele tinha só problemas mentais, não faz mal. A avaliação sempre, nós, na avaliação, em situações como essa, nós sempre vamos estar numa situação desfavorável. Então... E se a gente morre, diz, não, morreu porque... Não, faz parte, né? São ossos do ofício, né? Não, o policial morreu no cumprimento do dever, para ficar mais bonito, né? Quando diz, foi só o número, né? Foi só mais um. Eu aprendi uma coisa com os antigos, né? Não importa, volte vivo para casa. Sobreviva. A missão é voltar vivo. Voltar vivo. E aí, por exemplo, teve uma abordagem que o cara pegou pelo pescoço aqui, você só ouviu essa abordagem. O cara não tava querendo ser conduzido. A policial pegou ele pelo pescoço aqui. A mão do indivíduo ficou perto da arma. Ele pegou a arma e pegou aqui o tiro
no policial. Na hora, ele soltou a arma e fez isso aqui. Depois de ter matado o policial. Isso de dia, tinha mais ou menos superioridade numérica. Tinha mais de 5 policiais lá. Mais de 5 policiais. E a população não sabe o risco que a gente corre, né? Mas vamos lá.